Olá pessoal, aqui é o professor Christian. Vamos então iniciar a nossa sexta prática do curso. Nessa prática, aprenderemos a utilizar a entrada analógica do Arduino. Para isso, faremos um controle do tempo entre os LEDs acendendo e apagando. Essa prática foi desafio proposto na prática anterior, mas o sequencial de LEDs acendendo e apagando possuía um tempo fixo já pré-determinado. Dessa vez, iremos controlar esse tempo através de um potenciômetro ligado na entrada analógica. Mas antes de explicar como faremos isso, vamos montar esse circuito no Tinkercad. Vamos então começar colocando o e-mail e a senha. Vamos lá em Circuits, criar novo circuito. Vamos alterar o nome para prática 6. Em seguida vamos buscar lá o Arduino e o protoboard. Vamos colocar os LEDs, nós vamos utilizar 14 LEDs. Vamos usar 14 saídas digitais, então vamos ligar 14 LEDs. Para não ter que ficar buscando toda hora, depois que você pega o primeiro, dá Ctrl C e com Ctrl V você consegue replicar eles mais fáceis. A cor do LED você pode escolher, eu estou usando só o vermelho. A mesma coisa com o resistor. Pegar o primeiro resistor, alterar o seu valor para 470 ohms. Em seguida podemos replicar ele usando Ctrl C e Ctrl V. Perceba que eu estou ligando ele no catodo do LED. Vou ligar o GND no potencial negativo do protoboard, onde está sendo ligado o resistor. Dessa vez eu estou alterando, vou alterar a cor do fio para preto, indicando o polo negativo, tá? E aí no anodo de cada LED nós vamos estar ligando nas entradas digitais, pino 13 até o pino 0. Se você quiser alterar a cor dos fios, fique à vontade. Eu mantive o verde mesmo. Aí. Agora vamos colocar o potenciômetro. As extremidades do potenciômetro serão ligadas no GND, que é o negativo, e no 5 volts, que é o positivo. Então ligando aí uma extremidade no GND, vou colocar a cor preta para indicar que é o negativo. E a outra extremidade do potenciômetro eu vou ligar no 5 volts. Por quê? Porque minha tensão dentro do potenciômetro vai variar de 0 a 5 volts. Vou alterar para a cor vermelha. O terminal do meio eu vou colocar na entrada A0. Então a variação de 0 a 5 volts vai ser percebida no terminal central do potenciômetro. Vamos lá pegar um voltímetro para que a gente possa ler em tempo real o valor da tensão sobre o potenciômetro em relação ao ponto central dele. Podemos pegar
em relação ao GND. Então perceba que eu estou pegando aí no negativo, ligando no pino preto do voltímetro, que corresponde também ao negativo. E o pino positivo do voltímetro será ligado no pino central do potenciômetro. Por quê? Para que eu possa ler em tempo real o valor do potenciômetro. Agora está pronto o circuito. Podemos ir lá em código para que posteriormente coloquemos o programa. Vamos então entender como funciona a entrada analógica. A entrada analógica do Arduino contém um conversor analógico digital de 10 bits, que converte a entrada de tensão de 0 a 5 volts em valores inteiros de 0 a 1023. Bem, mas como chegamos a esses valores inteiros de 0 a 1023? Isso é devido aos números binários terem base 2, pois possuem apenas 2 algarismos para representar seus números, o algarismo 0 e o algarismo 1. No caso do conversor analógico digital de 10 bits, se fizermos 10 expoentes na base 2, teremos 1024 combinações possíveis. Nesse caso, números de 0 a 1023. Então, se pegarmos 5 volts, que é a tensão máxima na entrada analógica, nesse caso, e dividimos por 1024 unidades, teremos uma resolução de 4,9 mV por unidade. Mas o importante é entendermos que quando entrarmos com valores de tensão na entrada analógica entre 0 a 5 volts, o Arduino nos entregue valores proporcionais entre 0 a 1023. Para realizarmos essa leitura, usaremos o comando analogRead, indicando qual é a entrada analógica que estamos utilizando. Vamos então ver o nosso programa utilizando a entrada analógica. Nesse caso, percebam que o programa é similar ao da aula passada, porém estamos utilizando as 14 saídas digitais do Arduino Uno. Estamos utilizando a função array para declarar os pinos de 0 a 13 como variáveis inteiras. Aqui estamos criando uma variável chamada tempo, com o valor inicial 0, que iremos utilizar a seguir. No void setup, empregamos a função for para declarar os pinos dentro da matriz, da posição 0 até a posição 13, como output, com o comando pinMode. No void loop é onde o programa propriamente dito irá rodar dentro do Arduino. Agora usaremos o comando analogRead. Nesse caso estamos lendo os valores de tensão analógico da entrada 0. Os valores lidos serão armazenados na variável tempo, mas é bom lembrar que esses valores serão os valores inteiros de 0 a 1023, proporcional à tensão lida. Por exemplo, quando tivermos uma tensão de entrada de 2,5 volts, o valor que o comando analogRead deve retornar é o valor inteiro 511. Agora, usando a função for e empregando o comando digitalWrite, iremos acender os LEDs sequencialmente, com o intervalo determinado pelo valor armazenado na variável tempo. Perceba que a velocidade que os LEDs irão acender de forma sequencial está relacionado ao valor da variável tempo, que nesse caso está dentro da função delay. Lembrando que a função delay realiza um atraso no programa utilizando o valor lido em milissegundos. Bem, resumindo, quando o pino analógico A0 estiver lendo o valor de 5 volts na sua entrada, a função analogRead devolve o valor inteiro de 1023,
que é armazenado na variável tempo, que por sua vez está sendo utilizado na função delay. Com isso, os LEDs acenderão de forma sequencial com um intervalo de 1,023 segundos, ou aproximadamente 1 segundo. O próximo for emprega a mesma lógica, só que apagando os LEDs, usando a função Digital Write em nível baixo, ou low. Vamos agora testar o programa no Tinkercad. Podemos então agora colar o programa que acabamos de ver. Olá, perceba que a função AnalogRead está ligada ao A0. Vamos então iniciar o programa. Do lado esquerdo do vídeo, eu coloquei uma tabela para que possamos ver a relação da tensão lida com o tempo de atraso entre os LEDs. Vamos iniciar o programa. Olha lá, começa em 0 volts. Perceba que todos os LEDs estão acesos porque o intervalo entre eles é 0. Ao regular para 1 volt, teremos um intervalo de 0,2 segundos. Então ele está acendendo de forma rápida, porque o intervalo é curto. Vamos passar para 2 volts. O intervalo entre os LEDs deve aumentar, ou seja, vai ficando cada vez mais lento. Em 3 volts, vai ter um intervalo de 0,6 segundos, um pouco mais lento. Vamos colocar em 4 volts. Tá vendo? O intervalo entre cada LED apagando e em seguida acendendo é de 0,8 segundos. Ficou um pouco mais lento. Agora vamos colocar em 5 volts. Agora o intervalo de cada LED acendendo e apagando ficou em 1 segundo. Ou seja, temos o controle da velocidade de acender e apagar os LEDs em função da tensão aplicada na entrada analógica, que está sendo controlado pelo potenciômetro. Nesse desafio, vamos criar um programa onde, ao variar o potenciômetro, os LEDs se acendem proporcionalmente ao valor lido pela função AnalogRead. Nessa prática, vocês terão que empregar a função if e else já vistas anteriormente e fazer os LEDs acenderem quando o valor lido chegarem em 200, 400, 600, 800 e 1000, como visto ao lado dos LEDs. Espero que tenham gostado dessa prática. Até a próxima, pessoal. Obrigado.